Então, muito bem, então dando continuidade aqui ao capítulo 7, hoje a gente vai falar do 7.2.2, que é o campo elétrico induzido. Então, muito bem. O que a descoberta de Faraday nos mostrou é que existem, na realidade, dois tipos distintos de campos elétricos, tá certo? Os que são atribuídos diretamente às cargas elétricas e os que estão associados às mudanças nos campos magnéticos, tá certo? Se vocês se lembrarem, a gente examinou na aula passada os 3 experimentos de Faraday, né? Um que ele tinha uma espira e ele puxava essa espira através de um campo magnético, né? Aí o outro ele mantinha essa espira parada e deslocava o campo magnético e também observava uma corrente na espira. E o terceiro era que ele variava, né, a intensidade desse campo magnético e também ele observava o fluxo ali de uma corrente no filamento. Então, como no exemplo 2, quando não tinha, né, umas cargas e movimentos e quem se movimentava era o campo, aí o Faraday levou então a conclusão de que, de fato, uma variação do campo magnético induzia, né, um campo elétrico, que era então responsável pela força eletromotriz. Muito bem. Então, o que a descoberta de Faraday mostrou é exatamente isso, que 2 tipos distintos de campos elétricos, aqueles que são atribuídos pelas cargas elétricas e os que estão associados às mudanças nos campos magnéticos, tá certo? Os primeiros, o primeiro ali, associado às cargas elétricas, são geralmente calculados pela lei de Coulomb, tá certo? Então a gente usa lá a nossa famosa lei de Coulomb e calcula o campo de maneira, de certa maneira, simples. E os últimos, por sua vez, são encontrados, então, pela lei de Faraday, onde nós temos, então, que o rotacional de E é igual a menos a variação do campo magnético. Tá certo? E também o artifício da lei de Ampère, onde o rotacional de B, aí para você calcular o B, né, é igual a μ0J. Então, dado uma densidade de corrente J, você calcula o B pela lei de Ampère e depois, então, você pode calcular o campo magnético pela lei de o campo elétrico pela lei de Faraday através do rotacional de E. Entretanto, o rotacional por si só, ele não basta para a gente determinar o campo, certo? Você vai precisar também calcular o divergente. No caso de um campo E produzido por uma indução, a gente tem que o ρ é igual a 0. Então, campos elétricos provenientes da indução, eles não são produzidos por carga, né? Então, eles têm o ρ, nesse caso, igual a 0, certo? De forma que, pela lei de Gauss, neste caso, a gente vai ter o divergente de E igual a 0, né? Porque ele é ρ sobre epsilon 0, então, no caso da indução, ele vale 0. E, obviamente, também o divergente de B igual a 0 sempre. O divergente de B igual a 0. Assim, campos elétricos induzidos são determinados por menos a variação dB dt, exatamente como os campos magnéticos são determinados por μ0J, tá certo? Se você se lembrar, você tem que rotacional de B é igual a μ0J. Então, da mesma maneira, ó, se você olhar, você tem aqui, ó, rotacional de B igual a μ0J e divergente de B igual a 0.
No outro caso, você tem rotacional de E igual a menos del B dt e o divergente de E igual a zero. Então é por isso que a gente fala que os campos elétricos induzidos são determinados por menos dB dt exatamente como, né, os campos magnéticos são calculados por μ0j, porque no caso o divergente de E é igual a zero, assim como o divergente de B é igual a zero. Então, como a gente viu que no caso a integral fechada de B dl é igual a μ0 e envolvido pela nossa amperiana, de forma análoga, a gente vai ter então que o rotacional de E dl falha mesmo, não consigo digitar. Falha bastante. De E dl é igual a menos dφ dt. Tá certo? Isso então pela analogia direta, né, de que o caso do divergente de B está relacionado, o rotacional de B está relacionado com μ0j, assim como o rotacional de E está relacionado com o del B dt. Aí então você tira essa relação aqui direta, tá certo? Então, vamos ver um exemplo dessas aplicações. Então, o exemplo 7.7. Exemplo 7.7. Muito bem. Então, no caso do exemplo 107.7, a gente tem um campo magnético uniforme BT que aponta diretamente para cima, preenche a região circular sombreada dessa figurinha aqui, ó. Então, inserir imagem aqui, essa aqui. Então tá aqui. Então você tem aqui um campo magnético uniforme, B de T, que aponta diretamente para cima. E ele preenche a região circular aí sombreada da figura. Se B varia com o tempo, qual é o campo elétrico induzido? Então a pergunta é: qual o campo elétrico induzido? Visto que o B varia no tempo. Então, como o B varia no tempo e aponta para cima, tá certo? O campo elétrico induzido deve ser tal que produza um campo B na direção exatamente a compensar. Então, ó, você tem um campo B, tá certo? E aí você vai desligar, certo? O que você está fazendo? Você está tentando diminuir o fluxo. A natureza, pela lei de Lenz, tende a fazer esse fluxo ficar constante. Então ele vai criar ali uma corrente tal para manter esse campo constante, para tentar manter esse fluxo igual como era antes, certo? Então, é fácil dizer que a direção do campo elétrico ele tem que ser na direção circular também, circunferencial, certo? Porque ele tem que produzir uma corrente nesse sentido para que você tenha ali um campo também na mesma direção que ele tinha antes, tá certo? Então, se você se atentar a isso, é fácil você ter, então, notar que o E ele é igual ao módulo de E numa direção aqui φ versor.
tá certo? Muito bem. Para calcular ele, então, a gente vai fazer a integral de linha, a integral de E dl, ao longo de uma trajetória circular, tá certo? Que é exatamente na direção de φ. E isso aí vai ser igual, então, a menos o dφ dt. Fazendo as contas, então, é fácil de você ver que você vai encontrar aqui E vezes 2πs é igual a menos d dt do fluxo, né? O fluxo aqui, ele é B π s ao quadrado. Não dá. Esse programa, perdi $7 nele. É estranho porque o layout do Sargento escreve diferente, tem que mudar, será? Tem. É engraçado que desconectado da VGA ele vai tranquilo. Quando você desconecta do VGA ele. Que veja que ele nem está conectado no VGA, na verdade ele está conectado na máquina, a máquina que está conectado no... A máquina que está conectada no projetor. Então eu tenho E, que é o meu E, vezes 2πs igual a menos ddt de B, aqui é o B, vezes πs ao quadrado. Se você fizer as contas aí, você vai tirar aqui o módulo de E, então, é igual a menos S sobre 2 dB dt. E esse cara aqui, como a gente já viu, ele na direção o φ versus. Então, se o campo B está aumentando, tá certo? O campo será tal a fim de produzir uma corrente no sentido horário. Se o campo B diminui, a corrente será, então, no sentido anti-horário, tá certo? Então, se você olhar por cima, se você estiver diminuindo o campo, ele tenta criar um campo nesse sentido, então ele vai produzir uma corrente aqui, né? De tal forma... Não, uma corrente no outro sentido, né? Para criar uma para cima, certo? Então tem que ser assim para criar uma para baixo, assim para criar uma para cima. Então é no sentido anti-horário se o B diminui. Tá certo? Para criar um B novamente para cima. E se o B aumenta, ele vai então para baixo para tentar manter ele constante para não alterar o fluxo. Certo? Essa aqui é a ideia. O outro exemplo é o exemplo 7.8. Que é o seguinte: uma linha com densidade de carga lambda está fixada na beirada de uma roda de raio B, que é então suspensa horizontalmente de forma a rodar livremente, tá certo? Na região central até o raio há um campo magnético uniforme B0 que aponta para cima. Agora alguém desliga o campo. Então a ideia está aqui, ó, nosso esqueminha. Então você vem e fixa na beirada dessa roda aqui um filamento que tem aí uma certa densidade de carga lambda. E dado isso aí, você tem um campo elétrico B0 constante apontando para cima, você desliga esse campo zero. Aí a pergunta é o que acontece, tá certo? Então muito bem. O
que eu observo quando você desliga? O que vocês acham que vai acontecer? Quando você desliga o campo. Você tem um campo que tem uma certa quantidade de carga, você tem um filamento que está carregado. Está carregado. Certo? Aí você pega e tem um campo elétrico constante. Se você desligar esse campo, o que vai acontecer? As cargas vão sair dali, Você vai gerar deslocar uma, pra gerar uma gerar uma corrente. Exatamente. Mas o que vai deslocar? carga. As cargas. Se movimentar no sentido anti-horário, porque o Para não manter aquela magnético constância. Isso. Mas a grande pergunta aí, que é aí que tem a sutileza, é porque, no fundo, as cargas em si, elas não têm uma diferença de potencial para fluir. Tá certo? Então o que vai acontecer é que a roda como um todo vai começar a girar. Tá certo? Porque aí sim, aí você tem uma força mecânica ali que está sendo produzida ali para poder colocar essas cargas em movimento. Porque a carga em si mesma não tem como fluir naquele fio, você não tem uma diferença de potencial aplicada ali, de forma a você ter um movimento... Não, o divergente de E é igual a zero ainda. Mas o que vai fazer essa roda se mover? A força eletromotriz gerada pela variação do campo magnético. É verdade, entendi. Entendeu? Você mudou o campo magnético, cria uma força eletromotriz Capaz de gerar que vai fazer esse cara rodar aí. Então é isso que acontece. Então a variação do campo magnético vai produzir um campo elétrico que circunda o eixo da roda. Até aí normal, né? Tem que ser isso pela lei de Lenz ali, para que esse cara então mantenha o fluxo constante. Esse campo ele exerce uma força sobre as cargas na beirada, de forma que, como não existe uma diferença de potencial, a mesma então vai começar a girar. Essa rodinha vai ter que girar. Note que a única maneira da natureza criar um campo magnético no sentido oposto à variação de B0 é se a roda se movimentar. Então, conforme a lei de Lenz, ela irá girar em uma direção tal que seu campo tenda a restaurar o fluxo para cima, tá certo? Se você desligar, então, ela vai tentar manter o fluxo constante, vai tentar criar uma corrente ali para cima, de tal maneira que ela vai começar a rodar, então, no sentido anti-horário para criar. Então ela vai girar em uma direção tal que tende a restaurar o fluxo. Então ela roda no sentido anti-horário quando olhada por cima, né? Quantitativamente, o que essa lei de Faraday diz é que o integral de linha de EDL é igual a menos o dφ dt, que é igual a menos π ao quadrado dB dt. Tá certo? Porque o fluxo nada mais é do que a integral de B dA, né? O B é constante, então fica B vezes a área, que dá π ao quadrado vezes a variação de dB. Se a gente se atentar a um segmento DL, então vamos olhar aqui um segmento DL aqui, ó. Tá aqui o nosso segmento DL que a gente vai focar aqui. A carga dQ, esse cara tem uma certa carga dQ aqui, ela presente nesse filamento, nesse segmento, né? Ela então estará sujeita a um torque, que nada mais é que tem um raio, né? Você tem uma força aqui, que vai pôr esse cara para rodar no sentido horário, e o torque vai ser um R produto vetorial com dF. Tá certo? Onde o nosso dF aqui é igual a um QD. O dQ, né, no caso aqui é um Q vezes eu, né, o campo nosso E é constante. Deixa eu apagar esse cara aqui. Então isso aqui é um dQ. E o nosso dQ é igual a um lambda dL, de forma que o meu dF vai ser igual a um lambda dL E. Tá certo? O torque, então, o torque infinitesimal criado nesse elemento dL, nada mais é, visto que os dois são perpendiculares, vai ser B, que é o raio externo, tá certo? Lambda dL E, que nada mais é do que o raio vezes a força, tá certo? De forma que o torque total, então a gente tem que integrar em todo
para todos os elementos dl. Então, o torque total vai ser B lambda, a integral fechada de E dl. Certo? Visto o resultado anterior, o E dl vale menos π ao quadrado dB dt, a gente tira então que o torque total é igual a menos B lambda π ao quadrado dB dt. Tá certo? O momento angular, se a gente quiser calcular, o momento angular nada mais é do que a variação. Aliás, a variação do momento angular é igual ao torque, né? dl dt. Então daqui a gente tira que o momento angular L é igual ao torque dt, que por sua vez então vai virar integral menos, o campo varia de B0 até 0, de B lambda π ao quadrado, cara, que raiva, π ao quadrado d vezes B, aliás, dB, né? Isso aqui é igual a lambda π ao quadrado B vezes B0. Isso aqui é o meu momento angular. Esse aqui é o meu torque. Certo? Então, vale frisar aqui que não importa quão rápido a gente desliga a velocidade angular, aliás, quão rápido a gente desliga o campo, a velocidade angular final da roda vai ser a mesma, tá certo? A velocidade angular nada mais é do que I. O momento angular é I ômega, tá certo? De forma que o ômega é L sobre I. Então, quanto mais devagar a gente desliga o campo, mais tempo vai levar para ele alcançar essa velocidade ômega. Só isso, tá certo? Mas, no final das contas, a velocidade final, quando você desligar o campo por completo, vai ser ômega. Tá claro? Então, desligar rapidamente ou não vai fazer ele chegar a uma velocidade ômega mais rápido. Mas a velocidade angular vai ser a mesma e só vai depender, na realidade, da intensidade do B0, tá certo? E da geometria, obviamente, né? Mas se você manter a geometria fixa, se tiver um campo muito grande e desligar, aí ela vai rodar mais rápido. Se tiver um campo menor e desligar, ela vai rodar mais devagar. Mas essa velocidade não vai depender do quão rápido você desliga. Ok? Muito bem. Então, dito isso, feitos os dois exemplos, vamos dar continuidade. O 7.2.3, que é a parte de indutância. É uma pena que falhe, cara, porque esse aqui é melhor, a letra fica melhor, tudo. Pelo menos eu acho. O estranho é que quando você desconecta, eu acho que pega direito, por 70. Desconecta. O da. Não sei, pode até ser. Eu vou tentar colocar também aquele protetor da USB, não sei se é porque ele está carregando. Ou no Notepad, não sei. Tem uma sala que o senhor dela usa que não trava nem pão, né? Trava mesmo. Só não sei se- Ele está escrevendo? Para de escrever. Dessa foi a primeira vez que travou, na sala 3. Muito bem, então, indutância. Ele é melhor, tem os recursos melhores, cara. Se fizer uma. Aqui, ó, posso achar tudo. Tá vendo? Ele já Deixa mais bonito. Suponhamos duas espiras de fio em repouso, tá certo? Deixa eu ver se tem a figurinha aqui. Não, esse cara aqui não tem. Então, tem duas espiras aqui, ó. Uma espirinha aqui, uma outra aqui. E a gente passa aqui uma corrente I1 aqui, por essa corrente, pela espira 1. Aqui é minha espira 2. Esse cara então produz um campo aqui B1, que vai também atravessar a minha espira 2, certo? Se passamos uma corrente estacionária I1 pela espira 1, tá certo? Ela vai então produzir um campo magnético B1, tá certo? E, obviamente,
algumas linhas do campo vão passar pela espira 2, conforme essa aqui e essa aqui, entre outras, obviamente. Se a gente se atentar agora à lei de Biot-Savart, a gente tem que o nosso B1, que é produzido por esse filamento, é igual por μ0i, I1 no caso, né? Esse aqui é o meu campo B1, dividido por 4π, integral de dl, produto vetorial com R versor sobre R ao quadrado, aqui no R também. Muito bem. De forma que, como a gente já viu, o campo B1 ele é proporcional ao I1, certo? Logo, B1 é proporcional a I1. Considere agora o fluxo Φ2, Φ2 como sendo o fluxo de B1 que atravessa a espira 2, certo? Então, dado dado Φ2, que é o fluxo de B1 que atravessa 2, a espira 2, então a gente tem que o fluxo Φ2 é igual a integral de B1 escalar com dA2, tá certo? É o B1 que está atravessando a área 2. De forma que, pela proporcionalidade aqui, ó, visto que o B1 é proporcional ao I1, a gente pode escrever que o Φ2 é igual a um M21 I1. Tá certo? Por quê? Porque a gente tem que o B1 ele é proporcional ao I1, da lei de Biot-Savart, tá certo? Muito bem. Esse M21 é uma constante de proporcionalidade entre Φ2 e I1 e é chamado de indução como indução mútua. Tá certo? Ou seja, é a indução mútua entre as duas espiras. Também, obviamente, a gente pode escrever em termos do potencial vetor. A gente tem que Φ2 é igual a integral de B1 dA2, que por sua vez é igual ao rotacional de A1 escalar com dA2, que pelo teorema de Stokes pode ser escrito como integral fechada de A1 escalar dL2. Ok? No entanto, como a gente já viu, o A1 ele pode ser escrito como μ0 I1
sobre 4π. Nossa, é muito melhor, cara. Pena que não funciona. Sobre dl1 sobre R. Tá certo? Qual que é a diferença que o senhor botou, professor? Eu acho mais fácil, tá melhor a letra, eu Tá acho. bem melhor. Não tá? É melhor, eu tô vendo, pelo menos eu acho. Então, μ0i sobre 4π, isso aqui vem da solução, se você lembrar, vem da solução do Laplaciano de A igual a μ0j. A gente tirava basicamente da solução do Laplaciano de V igual a ρ, né? E aí a gente sabia a solução do V em função de ρ, então a gente usava e tirava essa dedução aqui. Então, dessa mesma maneira, substituindo esse resultado aqui nessa integral aqui, ó, a gente tira que o φ2 é igual, então, a μ0 e 1 sobre 4π, integral fechada. Agora eu vou substituir aqui outra integral fechada de dl1 sobre R escalar com dl2. Muito bem. Agora, visto que o φ2 é igual a m2, 1 e 1, temos que o m2, 1 nada mais é do que μ0 sobre 4π, integral fechada de dl1 tensorial por escalar dl2 sobre E, que é conhecida como a fórmula